Fala, galerinha do 7º ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione. Estamos na disciplina Cidadania e Civismo, junto conosco, professora Giza, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Nosso tema, Regimento Escolar e Regulamentação Geral dos Alunos, Direitos e Deveres. Muito importante entendermos para que possamos desenvolver uma escola de ensino de qualidade. Esse é o principal foco, e respeito entre todos nós. Bora lá, embarque nessa aventura? Eu vou apresentar para vocês os objetivos desta aula. Relembrar sobre dois documentos muito importantes, o Regimento Escolar e o Regimento Geral do Aluno. Relembrar para que servem esses documentos e como eles podem ajudar em nossa convivência diária dentro da escola. Olha lá, então vem a primeira grande questão, né? Afinal, para que e por que regras na escola? Cada escola tem suas regras e normas. São elas que podemos ou não fazer dentro da escola e devem ser seguidas por todos. Galerinha do 7º ano, vamos lá. Não somente o colégio, a importância das regras e normas. Nos esportes, na sociedade, dentro da família, em tudo nós temos. Na fila do ônibus, na fila do pão, da padaria, da farmácia, do supermercado, no trânsito. Galerinha, até nos esportes, pense o futebol sem regras e normas. Se tendo juiz, cartão amarelo, cartão vermelho, um monte ali, tem até bandeirinha, tem juiz lateral, tem um monte de coisa, ainda acontecem problemas. Ah, mas professor, eles estão disputando a bola lá, é normal isso. Mas nós estamos falando de seres humanos. Disputando, não. Né? O futebol, sim, a bola. Mas na sociedade, estamos dividindo espaços. Assim como os jogadores dividem em 4 linhas o mesmo espaço. Então, para que nós possamos, de uma maneira harmoniosa e respeitosa, viver em sociedade, precisamos das regras e normas. Mas você já sabe que todos os estudantes possuem direitos e deveres específicos para o espaço da escola. Vamos então apenas retomar? Onde estão essas regras e normas? Existe um documento muito importante nos colégios, chamado Regimento Escolar. Todos, inclusive os pais, mamãe, papai, vovô, tio, o responsável por vocês, tem direito e o dever de consultar na direção, na pedagogia, na secretaria, o documento do regimento, que está um manual prático do funcionamento do colégio. Toda escola tem esse documento. Você já ouviu falar? Se não ouviu, fique atento. Como o professor Roberto falou, todos os estudantes, pais, professores, funcionários, têm o direito e o dever de conhecer esse documento. Afinal, o que é então esse regimento escolar, galerinha? É o documento que estrutura, define, regula e normatiza as ações da instituição de ensino. É um manual prático que define, por exemplo, em quais horários os alunos devem chegar ou sair, quais são as demais regras, direitos e deveres de cada um. Galerinha do 7º ano, agora é com vocês. Quero ver vocês botarem a mão na massa aí. Copiem a pergunta e respondam em seu caderno. Explique o que é o regimento escolar. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto.
Voltei. Bora lá, vamos corrigir esta juntos. Regimento escolar é o documento que estrutura, define, regula e normatiza as ações da instituição de ensino. Ele é um manual prático, que define, por exemplo, quais horários os alunos devem chegar ou sair, quais são as demais regras, direitos e deveres de cada um. Esse regimento ele tem a chamada cara da escola. O que é isso? Como assim tem a cara? Não tem aquela expressão? Nós falamos assim, pô, mas é a cara do pai. O que significa isso? Que o regimento precisa ser adaptado, construído e escrito para atender a realidade do colégio, atender a realidade socioeducacional, né, econômico, atender a realidade até religiosa onde está o colégio. Tudo isso é muito importante. Aliás, se você pensar bem, um regimento do espaço urbano, né, um colégio que está na cidade, é bem diferente de um regimento de um colégio que está na área rural, um colégio agrícola. Porque são duas realidades totalmente diferentes. Ah, agora eu entendi, professor! Isso mesmo. Significa que o regimento deve considerar a realidade da escola e das pessoas que estudam e trabalham ali. O objetivo do documento é tornar melhor o ambiente escolar. O que deve ter num regimento? Etapas da educação básica oferecida na escola, organização da escola, direção, corpo docente, discente são vocês, viu? Os alunos. Secretaria, serviços auxiliares, pedagogos, funcionamento dos órgãos colegiados, conselhos da escola e de classe, o Grêmio Estudantil, Associação de Pais e Mestres, calendário, as normas para matrícula, cancelamento, transferência. Aliás, falando sobre esse slide, vocês já ouviram falar no Grêmio Estudantil do seu colégio? O que é isso, professor? É um time de futebol? É um time de futebol? Eu quero participar! Não, veja lá. O Grêmio, como se fosse uma representação de um grupo de alunos que são votados por todos os alunos do colégio para representar eles no conselho de classe, também fomentar e desenvolver projetos sociais dentro do colégio, ou até mesmo pode ser em parcerias com outros espaços. O Grêmio Estudantil leva até a direção, até os professores também, as demandas dos alunos. Muito bacana e muito importante porque é uma primeira experiência política, no sentido mais amplo da palavra, dentro do espaço, na vida de vocês. Vale a pena, pesquisem sobre o Grêmio Estudantil do seu colégio, como que está o funcionamento. Converse com o professor, com a professora sobre ele. Um regimento deve ter normas de convivência, sanções para quem descumprir as normas, né, tem que ter as advertências, o famoso caderninho preto. Direitos e deveres de todos que convivem no ambiente, responsabilidades e atribuições de cada pessoa, regras para a utilização dos espaços, controle de frequência, condições de aprovação e reprovação dos alunos, processos de avaliação. E agora é com vocês novamente, galerinha do 7º ano, cadernos em mão, copiem a pergunta e respondem seu caderno. Depois nós vamos conferir juntos. De acordo com a nossa aula, o que significa dizer que o regimento escolar precisa ter a cara do colégio? Explique para nós, daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei! Oi, professor, que susto! Bora lá, vamos corrigir essa e entender um pouquinho sobre essa pergunta. De acordo com a nossa aula, o que significa dizer que o regimento escolar precisa ter a cara da escola? Explique. Significa dizer que o regimento deve considerar a realidade da escola e das pessoas que estudam e trabalham ali. Afinal, o objetivo do documento é tornar melhor o ambiente escolar. E aí, galerinha do 7º ano, acertaram? Muito bem! Professor, como é que você sabe que eu acertei? Ah, rapaz, aqui tem energia telecinética. Tô de olho no seu caderno aí. Muito bom, parabéns. Agora vamos para o nosso próximo slide. É um outro documento muito importante, assim como o regimento escolar, chamado de Regulamento Geral do Aluno, tratando dos direitos e deveres deles. Bora lá? Vamos ler junto com o professor Roberto. O Regulamento Geral do Aluno é o documento que estrutura, define, regula e normatiza as condutas dos alunos na instituição de ensino. Em outras palavras, podemos dizer que ele é um manual prático que orienta as ações dos estudantes no ambiente escolar. Ô professor, mas esse documento deve ser muito importante. Como é que eu faço para saber sobre ele? Ou para o meu papai, a mamãe, o meu vovô, a tia, o tio, vá saber? Fácil. Converse com o seu professor, com a direção, com a equipe pedagógica e gestora e peça para que você possa ler o Regulamento Geral do Aluno, para você saber sobre direitos e deveres. Mesmo assim, nesta aula, vamos pontuar alguns deles. Bora lá? Resumindo. Regimento escolar e Regulamento Geral do Aluno. Conjunto de normas, regras e orientações que traz os direitos e deveres de todos que convivem no ambiente escolar. Em ambos são definidas as responsabilidades e atribuições de cada pessoa, determinando o que cada um deve fazer e como deve fazer. Esse slide eu acho fantástico. O que vocês estão vendo aqui junto comigo? Ah, professor, é uma balança. Ainda bem, né? Parabéns! Acertaram! O que uma balança representa? O símbolo. Muitos símbolos representam muitas coisas. Quando você vê uma balança, o que você representa? Ah, ele deve estar pesando alguma coisa. Tudo bem, concordo. Que mais a balança de dois lados representam? Ah, professor, um equilíbrio. Aê, galerinha do 7º ano, muito bem! O equilíbrio entre direito e deveres. Afinal, é a relação entre direitos e deveres acontece quando uma pessoa cumpre com seus deveres. Assim, ela estará apta a cobrar os seus direitos. Vamos junto analisar alguns exemplos. Como vimos, cada colégio possui suas próprias regras com relação a direitos e deveres dos estudantes. Por isso separamos uma lista. Vamos analisar e classificar elas. Direito dos alunos. Acesso à escola pública e gratuita. Organizar e participar de entidades estudantis. Como Grêmio, professor? Boa! Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Ser respeitado por seus educadores. São seus direitos. Mas para ter direitos, você deve cumprir seus deveres. Que são cooperar para a conservação do patrimônio e dos móveis da escola, respeitar as autoridades da escola, os professores e os colegas, utilizar o uniforme corretamente, ser pontual, não chegar atrasado na aula. Caso contrário, poderá receber uma advertência. Ser disciplinado, evitar bagunça, desordem na entrada, saída, dentro da sala de aula. E agora é com vocês. Copie essa pergunta e responda no caderno. Cite alguns exemplos de direitos e deveres que os alunos têm no colégio. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei, bora lá, hein? Vamos junto corrigir essa. Direito de ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa, não podendo em caso algum ser discriminado, usufruir do ensino e de uma educação de qualidade. Deveres: respeitar as normas da escola, tratar de forma respeitosa e igualitária todos os professores, funcionários e colegas da escola. O que vimos na aula de hoje? Retomamos sobre o regimento escolar e o regulamento geral do aluno, destacando a importância desses documentos dentro da escola. Eu trago para vocês uma discussão muito importante. Se nós pensarmos que nós estamos em sociedade, galerinha do 7º ano, nós temos que pensar na escola sempre dividindo um espaço coletivo. Você vai para a fila do ônibus, para a farmácia, com o papai, com a mamãe, com o vovô, com o tio, no supermercado, tudo tem regras de convivência, normas a serem respeitadas. A fila do caixa para passar os produtos, ou vem um cara ali com um carrinho muito dono, eu vou entrar aqui. Em comum não acontece isso. Infelizmente, no trânsito, mas o correto e o respeitoso, e eu acho assim, é bacana a gente sempre alimentar a regra e a norma e o bem. Ah, mas aquele cara está fazendo errado. Vai lá e corrija. Fale com o professor. Não alimente. Não faça igual. Fala, fulano fez, eu também passo. Não, pelo contrário. Aí que nós temos que repreender. Gente, é Digimon, vamos melhorar aí, vamos evoluir, gente. Não é andar para trás, não. Vamos evoluir como seres humanos. Não dizem que nós somos civilizados, na sociedade ultramoderna, tecnológica, mas nós não podemos, então, ter atitudes bem grotescas. Jogar papel de bala no chão, gente, isso aí é um absurdo. Temos que abolir isso. Escrever, você tá, poxa, mas eu gosto muito ali dos meus amigos ali, eu vou colocar o nome da galera aqui na parede. Gente, isso é vandalismo. Você não está sozinho na sociedade. Essa sala de aula vai ser usada por outros alunos de manhã, à tarde, à noite. Se você riscou, precisa a direção, o governo, os professores, a comunidade, está cuidando depois, pintando. Então assim, nós estamos numa rede pública e contamos com o trabalho de todos para que nós possamos desenvolver um ensino de qualidade. Essas aqui são as referências desta aula. Gostaria de agradecer a todos vocês, galerinha do 7º ano. Mandar aquele abração do professor Roberto. Espero que vocês tenham gostado. 3 Fs. Foco nos estudos, força, fé no coração. Até a próxima, viu? Valeu!